Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não sei se vocês se lembram, no final do ano passado, mais especificamente final de novembro, começo de dezembro de 2018, alguns dos maiores youtubers do Brasil produziram material acerca de um mesmo tema, qual seja a proposta de diretiva na União Europeia sobre direitos de autor no mercado único digital. Mais especificamente ainda, trataram do artigo 13 e do artigo 11. E na época foi interessante, pois todos ao mesmo tempo trataram deste mesmo assunto em um mesmo tom. Felipe Neto fez um vídeo que quanto a isso foi esclarecedor. Ele disse que o YouTube entrou em contato com esses grandes produtores de conteúdo e pediu que eles produzissem o material. E o próprio YouTube enviou um e-mail para os maiores criadores da plataforma, onde literalmente eles pediram a nossa ajuda. Foi tipo, literalmente isso. Gente, ajudem. O YouTube, tendo instigado os produtores de conteúdo a tratarem do assunto, não lhes deu o suporte técnico necessário para a compreensão do que efetivamente está sendo dito no texto da proposta de diretiva e das suas emendas. Então o que eu quero fazer aqui é primeiro explicar o que é a diretiva, depois pontuar, localizar os direitos autorais no campo da propriedade intelectual, vocês vão ver que isso é muito importante, e ao final passar pelos dois artigos, artigo 11 e artigo 13, para que com as emendas aprovadas nós verifiquemos se há motivo para o alarde que tem sido feito. Então é isso, amigos, eu espero que vocês possam me acompanhar em mais esse raciocínio, sempre estando à vontade para se manifestar aí nos comentários, dizendo o que bem entender, concordando, discordando ou querendo completar alguma coisa. Vamos juntos! Como já foi dito, no final do ano passado, ano de 2018, vários youtubers trataram deste assunto da diretiva, mencionando principalmente artigos 13 e 11. Alguns falavam só artigo 13 da União Europeia, mas do que exatamente estamos falando? Uma proposta de diretiva. Diretiva é uma das espécies de textos legislativos utilizados na União Europeia. E uma diretiva, o que ela é? Bom, a diretiva ela é um texto legal cujos destinatários são os Estados membros da União. Ela não estabelece regras amanhã para a população, ela estabelece o que deva ser produzido de legislação e de tomada de providências pelos países membros. Então, se o país membro não fizer nada, a diretiva não entra em vigor? Mais ou menos. Há já casos de indenização devida a particulares porque o país membro não produziu a legislação prevista em diretivas. Então, diretiva vincula o Estado e cria responsabilidade, inclusive responsabilidade civil. Então, o que se quer agora? Por meio de uma diretiva, dizer aos Estados que produzam, aos países, que produzam legislação naquele outro sentido. Então é disso que se está tratando. Até aí tudo bem? Ok. É uma diretiva que fala sobre direitos autorais. Isso é importante. A propriedade intelectual, tal como tratada pela ciência do direito e também organizada nas legislações vigentes, se divide pelo menos em dois ramos. O campo da propriedade industrial, que vai incluir marcas, desenhos industriais, invenções, modelos de utilidade, e o campo do direito autoral. Esta diretiva ou esta proposta trata de direitos autorais, portanto, não se refere à propriedade industrial. Qual que é a relevância disso? Ora, se não se refere à propriedade industrial, então não trata de marcas. Eu vi, por exemplo, o vídeo do Felipe Neto explicando que se ele pegasse o iPhone dele e mostrasse no vídeo assim, a Apple poderia processar o YouTube porque estaria desrespeitando a marca.
Não. Eu posso mostrar meu celular. Tem a logo da Apple aqui. O que vai acontecer? Nada. Agora, com o artigo 13, a Apple pode processar esse vídeo, nesse momento. E ela ganha, tá? Pelo artigo 13. Ela processa o meu vídeo e tira do ar. Porque eu mostrei isso aqui. Não trata a diretiva de propriedade industrial. Então, se eu tiver uma marca escrita aqui na minha camisa, não tem problema nenhum. Se eu quiser mostrar alguma marca de alguma coisa, não tem problema nenhum. O que eu não posso é usar essa marca para fazer concorrência desleal com o titular da marca. Mas aí já é o direito vigente, tanto aqui quanto na União Europeia. Então, vamos primeiro organizar isso, hein? Esta diretiva não trata de marcas. Marcas são objeto de propriedade industrial. Dito isso, um outro ponto importante, antes de chegar no texto lá da diretiva especificamente. Propriedade intelectual é um dos ramos do direito que gera colisão com a liberdade de expressão. Crimes contra a honra, diretamente, colisão com liberdade de expressão. Direitos da personalidade, colisão com liberdade de expressão. Às vezes, propriedade industrial, colisão com liberdade de expressão. Então, você tem vários pontos ou ramos ou figuras jurídicas que acabam por colidir com a liberdade de expressão. E o direito autoral é uma dessas figuras, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos aí toda uma geração que foi criada se manifestando sem muito respeitar direitos autorais. Existe um livro, eu não tenho a versão em português dele, mas chama The Infringement Nation. Esse livro traz dentre outras coisas, traz um relato de como uma pessoa normal, durante as suas atividades comuns, violaria N direitos autorais. E ao final do decurso de um prazo, por essas violações, seria devedor de não sei quantos $1.000 de indenização. Isso por quê? Porque nós fomos criados, eu até que não, já sou mais velho um pouquinho, mas a maioria de quem hoje em dia está na ativa foi criado sem ter uma educação para direitos autorais. Mesmo quem é da área do direito, gente. Na minha graduação, eu não tive matéria de direitos autorais. Onde eu leciono, você não tem uma matéria obrigatória. Você tem propriedade industrial, aí você fala de propriedade intelectual, acaba resvalando. Mas não existe uma cultura de direitos autorais. Nem professores. Às vezes os professores não sabem se pode usar um material, se não pode, tal. Há aquela dúvida geral. Então, hoje em dia, direitos autorais são uma matéria que gera, sim, colidência com a liberdade de expressão. E se tratamos de uma diretiva que vai ampliar a proteção aos direitos autorais, obviamente ela vai limitar a liberdade de expressão por meio da obra de outras pessoas. E aí você tem aquela utilização que seria a utilização conforme ao direito e aquela que não seria. Como assim? Porque mesmo aquilo que é protegido pelo direito autoral, eventualmente pode ser utilizado. Os direitos autorais, nas legislações existentes, trazem previsão de exceções e de limitações. A lei brasileira traz isso. Por exemplo, eu coloco aqui um pedaço de um vídeo de um youtuber. Eu mudo a voz para não entrar na questão do direito à imagem, que inclui a imagem e a voz também. Mudo o rosto para não usar a imagem. Mas o que ele falou, eu posso citar aqui, porque trata-se de uma exceção aos direitos autorais, uma limitação. Eu posso trazer para efeito de crítica, discordância. E se você for na Diretiva 2001/29/CE, na União Europeia também, lá você tem no artigo 5º a enumeração de limites aos direitos autorais. Então não é porque há a proteção que você não vai poder usar de jeito nenhum. Não é assim que funciona. A proteção, nós podemos partir assim, ó. Se você não fez o material, se não é você que produziu aquilo que você está usando, você não pode usar, vírgula, fora as exceções. E, repetindo, já mencionei o dispositivo aqui, a Diretiva 2001.
traz uma série de exceções. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas das situações que foram mencionadas pelos YouTubers, como situações em que você não poderia utilizar o objeto do direito autoral, são situações em que a lei, as diretivas, já trazem exceção. Eu vou exemplificar aqui com o artigo 5º apenas algumas dessas exceções que me parecem mais relevantes para essa discussão. Vejamos. Artigo 5º. Exceções e limitações. Os Estados-membros podem prever exceções ou limitações aos direitos previstos nos artigos 2 e 3 nos seguintes casos: d. Citações para fins de crítica ou análise, que é o que eu estou fazendo aqui com os vídeos dos YouTubers, desde que relacionadas com a obra ou outro material já legalmente tornado acessível ao público, desde que, exceto quando tal se revele impossível, seja indicada a fonte, incluindo o nome do autor, e desde que sejam efetuadas de acordo com o uso e na medida justificada pelo fim a atingir. E inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutro material. K. Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche. L. Utilização relacionada à demonstração ou reparação de equipamentos. De modo que existem exceções e limitações aos direitos de autor. E, na maioria das vezes, é possível produzir conteúdo respeitando essas limitações. Talvez alguém vá dizer: ah, Cláudio, mas o YouTube passa o Content ID, o algoritmo é lançado lá e ninguém vai diferenciar o que é exceção do que não é. Calma, a diretiva tratou disso também. Todos sabemos desses problemas, mas o caminho é de tentar construir uma solução. O que desde agora podemos assumir é que, assim como há uma legislação querendo reforçar direitos autorais, essa mesma legislação prevê limitações razoáveis a esses direitos e que nos permitiriam manter a internet mais ou menos nos mesmos termos em que ela hoje ainda funciona. Mas vejam só, então se temos limitações a esses direitos, o que exatamente essa diretiva está fazendo? Ela está acabando com essas limitações? Não. E esses artigos são tão terríveis? Pessoal, já disse, direitos de autor colidem com liberdade de expressão. Isso aí não tem como evitar. A questão é que o monstro não é tão feio. Pense comigo. O que se diz, ou o que foi dito que seria o terrível dessa legislação? O artigo 13 traria o banimento dos memes. Não seria mais possível que fossem utilizados memes, porque você não poderia nem mesmo fazer upload de conteúdo que tivesse direito autoral. E se fizesse upload, passaria um algoritmo e conferiria e tiraria o seu vídeo. Isso é o que foi dito por vários YouTubers, por várias pessoas. Mas é isso que está no texto? Depende. O texto da proposta original, que é de 2016, é esse aqui. Aqui temos 3 parágrafos, 1, 2 e 3, do artigo 13, em seu formato original, como a proposta foi feita. E, basicamente, você tem 3 sujeitos envolvidos aí nessa arquitetura. Os provedores do serviço de comunicação, né, que recebem o material em upload e disponibilizam, os titulares dos direitos autorais e os usuários desses serviços. Usuários, no caso, seria eu aqui que estou fazendo o upload de um vídeo que eu gravei, por exemplo, na minha casa. Não precisava ser assim uma coisa tão artesanal, mas só a título de exemplo. Então, nós estamos falando de três figuras aqui. Os prestadores de serviço, esses provedores, devem, em cooperação com os titulares de direitos autorais, adotar medidas. Então, já vem aí um dever para esses provedores de conteúdo. Adotar medidas para zelar pelos direitos autorais. Como? O próprio parágrafo 1º, aí, a linha 1, se preferirem, já diz essas medidas, tais como o uso de tecnologias efetivas de reconhecimento de conteúdo. Ou seja, está
disposto ali que deve-se usar uma tecnologia de reconhecimento de conteúdo, um algoritmo que vai filtrar o que está sendo objeto de upload ou o que já está disponível e vai indicar o que deva ser cerceado. Isso realmente resultaria em um banimento dos memes, porque o algoritmo não teria a sensibilidade, pelo menos a esta altura do campeonato, para dizer que aquilo ali é um meme, ou ainda para dizer que uma utilização de um material protegido estaria dentro das limitações. Realmente. E o parágrafo 3º, ou a linha 3, se preferirem, também menciona um mecanismo dessa natureza. Confiram comigo. Tecnologias adequadas e proporcionais de reconhecimento de conteúdo, tendo em conta, entre outros, a natureza dos serviços, a disponibilidade das tecnologias e sua eficácia à luz da evolução tecnológica. Talvez alguém pense, ué, Cláudio, então tá certo. Quem diz que seriam banidos os memes, que qualquer material que você tivesse tentando fazer o upload poderia ser objeto de cerceamento, tá correto. Sim, mas não foi esse o texto aprovado. Esse foi o texto da proposta original. Agora, em setembro, o que foi aprovado e que foi encaminhado para aquele órgão tripartite que vai tentar dar uma redação final a ser votada, o que foi aprovado não faz menção a isso. Olha só, gente, vamos colocar um parágrafo da proposta do lado para a conferência com o que foi aprovado. Olha o que foi aprovado. Se a versão original mencionava medidas como tecnologias de reconhecimento de conteúdo, o parágrafo único, tal como foi aprovado, não diz mais nada disso. No 3 do formato anterior, em que também se mencionava esse reconhecimento de conteúdo, agora também não existe mais nada disso. Então não há mais a menção a essas tecnologias. Não há mais o banimento dos memes. E mais, foi criado um parágrafo 2A que dita expressamente uma regra para proteger os usuários. Veja isso, a cooperação entre os prestadores de serviço de conteúdo em linha, online, né, e os titulares dos direitos autorais não deve levar a que se impeça a disponibilização de obras ou outro material protegido que não violem os direitos de autor, incluindo as obras e o material protegido abrangidos por uma exceção ou limitação aos direitos de autor. Portanto, meus caros, o texto aqui prevê expressamente a proteção daqueles usuários que queiram fazer uso das limitações aos direitos autorais. Não é aquela terra arrasada que foi noticiada pelos youtubers, não. Sim, o exercício dos direitos autorais acaba colidindo com a liberdade de expressão, mas não naquela medida. E a diretiva se preocupa em criar condições para que os usuários possam pleitear perante os prestadores, fornecedores das plataformas, os abusos que sofrerem, para que possam continuar se valendo das limitações aos direitos autorais. Então não dá para falar, se eu estiver aqui e tiver um quadro de alguém lá atrás, meu vídeo vai ser fechado e eu vou ser processado, ou o YouTube vai ser processado. Não. De novo, gente, o que o 13 estabeleceu? Que deve haver um acordo entre esses provedores e os titulares de direitos autorais. Até aí me parece razoável. Caso contrário, é melhor chutar os direitos autorais de uma vez e simplesmente desconsiderá-los. Então, tem um acordo com o pagamento daquilo que tenha sido objeto de direitos autorais? Ok, mas isso não é terra arrasada, porque existem inúmeras limitações a esses direitos que podem sim viabilizar a produção de conteúdo nos moldes em que são feitos os vídeos do YouTube hoje em dia. Claro, se você tem um canal que quer ficar tocando o clipe dos outros, aí não. Se você não produz, aí objetivamente não tem como fugir dos direitos autorais quando forem observados e implementados. O pessoal também falou do artigo 11.
O entendimento geral seria de que o artigo 11 proibiria a utilização de links. Na verdade, a ideia é a seguinte: existem plataformas que ficam reproduzindo notícias e assim retiram o tráfego e o interesse das pessoas em visitar os jornais e as agências que efetivamente fizeram as notícias, que têm os direitos autorais. Então havia uma discussão como cercear um pouco isso e apareceu essa regra aí, ou esse artigo 11, que numa primeira redação também pode ser objeto de maior questionamento. Teve quem mencionasse uma taxa do link, que para você colocar um link você teria que pagar alguma coisa de royalties, mas não é exatamente isso o que está ali. E, inclusive, a emenda que foi aprovada, mais uma vez, a emenda que ninguém menciona, parece que as pessoas não têm interesse em fazerem a leitura do texto aprovado. Existe uma emenda que parece abrir a porta para que meras menções por meio de links não sejam objeto de nenhum tipo de cerceamento por meio de direitos autorais. Como assim, Cláudio? Eu vou colocar o texto aqui para que nós possamos conferir mais uma vez. O artigo 11 passou a contar com a linha 2A, que diz o seguinte: os direitos referidos no número 1 não devem ser alargados de modo a cobrir meras hiperligações, links e hiperlinks, acompanhados de palavras isoladas. Talvez você me pergunte, mas o que são palavras isoladas? Ainda virá uma redação a ser aprovada pelo Parlamento Europeu, mas isso me parece abrir espaço para que meros links com menção à manchete ou ao que se trata a notícia não seja exatamente o problema. O problema é você pegar o material que alguém produziu e reproduzir em outro ambiente, ganhando assim muitas vezes os valores a serem pagos com publicidade e desviando assim o tráfego que aconteceria no site de quem produziu o conteúdo. Vejam, gente, não se trata de proibir que existam links e nem que se linkem notícias. E, eventualmente, o problema não é a existência de agregadores, é o desvio do tráfego com base nesta utilização do material de outrem. Vai acabar a internet, não posso mais ter link? Claro que não. Teve uma coisa que foi colocada, não existia, foi uma emenda, que é a previsão de direitos autorais de organizadores de eventos esportivos. Teve gente também dizendo que, meu Deus do céu, agora se eu estiver no futebol lá e eu filmar a minha turma comemorando, não pode. Gente, não é isso. Vocês viram que existem limitações aos direitos autorais. Não é isso. O entendimento do que está sendo proposto tem que se dar nesses termos. Dito isso, e colocada a minha posição de que não se trata de terra arrasada, não se trata do fim do mundo, nem do fim da internet, nem do fim deste canal, e acredito que nem do fim do canal de ninguém que produza conteúdo, colocado esse ponto, deixe-me concluir com outro aspecto. Ninguém sabe qual vai ser a redação final da proposta. Ela ainda vai voltar para o Parlamento Europeu, mas nós todos estamos discutindo, e lá na União Europeia estão discutindo, sem que se tenha certeza exatamente de qual é o texto. Isso mostra que a entrega de poder a entidades supranacionais nem sempre conta com o envolvimento das populações nacionais ao ponto de dar legitimidade. Eu vejo muita gente hoje em dia preocupada com o globalismo, quando todo mundo, e aí numa situação dessa, quando todo mundo tenta se informar acerca de algo que é um projeto de legislação, objeto de toda publicidade, e quase ninguém entende ou prevê o que pode acontecer, eu me preocupo sim com essas entidades supranacionais e dos poderes que elas possam estar adquirindo. No mais, o texto legal é um texto razoável, não tão agressivo, mas também que tenta retomar a proteção de direitos autorais que nos últimos anos, por que não nas últimas décadas, tem sido atropelado por todos os lados. É isso, amigos.
Espero ter podido contribuir um pouco mais na compreensão e na crítica disso que vem acontecendo e espero também ouvir-lhes a crítica por meio de comentários aqui no canal. Obrigado pela atenção, espero que possamos nos encontrar em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!